A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Estão bem? Glória a Deus. Queria que todos sentassem agora, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. As temperaturas já começaram a aumentar, o calor está grande, mas no entanto nós estamos aqui para dizer que o Senhor é bom em todo o tempo. Só estou sentindo os irmãos assim um pouco tímidos. Não sei se o dia não foi tão legal, não sei se estão cansados. Não parece aquela IMJC, aquela igreja viva. Nós somos a igreja de Deus, amém? Nós somos a igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra. E a Bíblia me diz que nós passaríamos por aflições, mas ele diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tende. Ele falou: mas estejam fortes, estejam firmes, estejam animados, pois saibam que vocês são maiores do que qualquer tempestade que a vida possa trazer. E com a vida eu aprendi que há dias que a gente está lá embaixo, há outras oportunidades que a gente vai estar lá em cima, mas no entanto Deus, Ele continua governando a vida de cada um de nós, e eu sei que Ele está no governo da sua vida. Eu sei que Ele já preparou uma semana extraordinária para você, mas é se você entender a mensagem dos céus, se você entender o que Deus quer falar para você, porque não adianta a mesa estar pronta e você não saber o que tem sobre a mesa, ou como comer o que tem sobre a mesa, ou como experimentar o que tem sobre a mesa. Deus tem preparado banquetes para cada um de nós, mas será que eu estou pronto para viver esse tempo de rei? Será que eu estou pronto para ver esse tempo de majestade? Não há rei sem que lute não há reinado sem que haja alguém para que lute, para que tome a coroa, que tenha o trono. E nós precisamos lutar para que possamos ter uma vida completamente abençoada, em nome do Senhor Jesus. Queria te convidar a abrir tua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Samuel. Obrigado, Deus abençoe. Ele dê muitos filhos futuramente, em nome do Senhor Jesus. Família fecunda, em nome de Jesus. 1 Samuel 30, verso 8. 1 Samuel 30, verso 8. À medida que você encontrar, quero te convidar a ficar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Coloca um sorriso nesse rosto aí. Eu sei que não dá para ver, mas o olhar vai denunciar a alegria do teu coração. 1 Samuel 30, verso 8. Nosso tema nessa noite: não fuja das suas batalhas. Não fuja. Quem encontrou, dá glória a Deus. Tem crente aqui? Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-lo-ei? E lhe disse o Senhor: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Fecha os teus olhos por um instante, fecha os teus olhos. Pai, nós estamos em tua presença, e é impossível a tua presença se manifestar e não ver alegria no coração do teu povo. É impossível a tua presença estar no lugar e não sentirmos algo diferente acontecer. Isso é impossível. E quando nós saímos de nossas casas, nós saímos decididos, Senhor. Saímos decididos a te buscar, a te adorar, a exaltar o teu nome. A nossa perspectiva é os céus abertos. A nossa perspectiva é a tua voz audível aos nossos ouvidos. A nossa perspectiva é ver os céus se mover neste lugar. E nessa noite nós não queremos nada mais ou a menos, Pai, do que a tua glória sobre cada um de nós. Nós queremos nessa noite poder ver a tristeza, ela batendo em retirada. Nós queremos ver nessa noite os corações que estão perturbados, preocupados, Pai, eles começarem agora a descansar no Senhor, a descansar na fé, a descansar naquilo que ensinaste a cada um de nós. Os corações que estão frios, distantes, que não conseguem sentir o teu amor, a tua paz,
paz, a tua alegria, que os teus rios possam jorrar, Pai, que haja rios e alegria jorrando sobre esse lugar, que a tua presença ela possa encher esse lugar de uma forma tal que nós possamos sair desse lugar dizendo: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Que nós possamos sair desse lugar dizendo: nesses dias tenho visto Deus face a face, e a minha vida ela foi mudada, a minha história ela foi mudada. Que nós possamos sair daqui, Deus, atônitos por saber que a tempestade acalmou, que o dia mau ele passou, que a tua palavra prevaleceu no coração de cada um de nós. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar nessa noite, Pai, eu quero declarar nesse lugar corações completamente inundados pela tua presença. Eu quero declarar, Pai, que o teu povo sentirá o poder da tua palavra que penetra na divisão da alma e do espírito. Abençoa o teu povo nessa noite, pois nós te aplaudimos, Pai, nós te aplaudimos e queremos que os céus possam ouvir, que os céus possam sentir a alegria que há no coração de cada um de nós, a alegria de estar em tua presença, de estar em teu altar, de estar diante de ti. Nos abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: pode sentar-se. Aleluia. Pastor, hoje eu queria ficar aqui no meu cantinho, quietinho. Tudo que eu queria, pastor, era ouvir Deus, Ele falar ao meu coração de uma forma como Ele não tem falado há tanto tempo. Talvez a tua vontade hoje seja uma vontade semelhante à vontade de Elias: se esconder em uma caverna e deixar o tempo passar. Deixar o tempo passar para ver o que ele vai responder. Talvez a tua vontade hoje seria igual a de Jonas, tipo outro lado, um lado onde você pudesse não ter mais nenhuma obrigação ou responsabilidade ou cobrança dos céus sobre a sua vida. A sua vontade era correr para o fundo do mar, dizer: não, eu sei que essa tempestade está acontecendo por minha causa, eu vou me lançar no fundo do mar, que eu sei que essa tempestade ela vai passar. Às vezes eu e você queremos fugir das batalhas que a vida nos impõe, mas o interessante é que desde a fecundação até a sua partida dessa terra para a eternidade, a tua vida ela será cercada por desafios. E os desafios cristãos, os desafios pela fé, são os desafios que mais nos faz crescer, que faz o nosso coração arder, e a presença em nós ela se manifestar de uma forma diferente. Sabe, eu sei que cada um de nós temos problemas que ninguém sabe o tamanho dele, que ninguém sabe a forma que nos afeta. Mas, no entanto, nenhum de nós que estamos aqui estamos ilesos dos problemas que a vida pode trazer. Cada um de nós somos batalhadores, somos guerreiros, porque acordamos hoje e tivemos hombridade de falar: eu venci as batalhas desde que a 11 de outubro de 2020 eu consegui vencer. Esse ano não está sendo fácil para ninguém. Esse ano foi um dia de tempestade para toda a nação, para todas as nações. Todos nós fomos afetados de uma forma ou de outra. Nós fomos afetados, mas foi uma peleja que só os fortes olharam para ela e falaram: não, eu preciso dar minha cara para o vento, e eu preciso atravessar para o outro lado, porque eu tenho uma esperança que ainda em 2020 coisas melhores acontecerão, coisas superiores acontecerão em minha vida. Nós entramos em 2020 cheios de expectativa. A pandemia veio, travou tudo e falou: não é da forma que vocês pensam. Eu vi o meu Deus, Ele sacudir a terra e falar: eu sou o Senhor do rico e sou o Senhor do pobre. Eu vi Ele sacudir a terra e vi Ele dizer
Eu sou o Senhor daquele que pode pagar um plano de saúde, e sou o Senhor daquele que está na dependência do SUS. Foi o Deus que falou: eu posso levar quem tem aquisição financeira, e também posso levar quem não tem nenhuma aquisição financeira. Eu vi milionários entrar em um hospital particular e não poder sair. Eu vi mendigos de rua entrar num hospital público com 90 e tantos anos de idade e poder sair recuperado. Eu vi Deus, Ele sacudir a terra e as economias serem abaladas, potências da terra, elas serem abaladas. Mas eu vi muito crente de joelhos no chão, mesmo com os seus templos fechados, eles clamando, orando, buscando a Deus e dizendo: nessa peleja, eu sei que eu não estou só, o Senhor está pelejando comigo, o Senhor está lutando comigo, eu não vou esmorecer, eu não vou esfriar, eu não vou parar, a minha fé não vai se deter. Mas o interessante é que o vírus, ele matou a fé de muitos. Eu achava que ele só poderia matar o corpo humano, mas ele saiu matando a fé de tanta gente. Houveram pessoas que elas até vieram os seus últimos cultos na igreja, mas se acostumaram em casa depois da pandemia, depois não que a gente está, certo? Mas nesse tempo que estamos vivendo, eles não voltaram na igreja. Deixa eu falar para você que Davi, ele foi um homem escolhido por Deus. E desde o início do seu ministério, quando o óleo foi derramado sobre a cabeça dele, as batalhas começaram a surgir em sua vida. Quando o óleo foi derramado sobre a cabeça dele, ele começou a ver os desafios surgir na vida dele, na história dele. E o interessante é que Davi nunca pegou um desafio como se fosse uma carga pesada sobre ele. Cada desafio dado a Davi, ele falava: é um passo mais próximo do trono que eu estou dando, é uma maturidade maior que eu estou tendo para governar a Israel, para governar esse povo com justiça. Primeiro os seus irmãos, depois vem o gigante, depois vem Saul. E quando chega em Saul, Davi agora ele começa a correr de um lado para o outro. Ele não poderia tocar no seu rei, mas o seu rei queria o matar. Sabe quantas vezes nós estamos em situações como essa? Estamos pregando a justiça, estamos pregando o amor, estamos falando sobre Jesus, estamos falando sobre um reino de justiça, paz e alegria. E há tanta gente querendo ver o nosso fim, há tanta gente querendo ver a nossa morte, há tanta gente querendo ver a nossa destruição. E em situações como essa não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir. Davi ele não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, porque era o reino, era o exército de Israel agora querendo tirar a vida dele. Aí eu pergunto para você, qual foi o mal que Davi ele fez? Derrubar os gigantes que afrontavam a fé do povo de Israel, que afrontava o Deus do povo de Israel? Foi esse o mal que Davi fez? Quando Davi ele derruba o gigante, as mulheres começam a cantar: Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Ele não precisou divulgar a notícia de quem ele era, mas as pessoas começaram a divulgar aquilo que ele era. Muitas vezes nós seremos odiados, não é por algo que nós fizemos, não. Seremos odiados por algo que nós temos e muita gente não consegue ter. Sabe, às vezes a nossa mente, ela está completamente desnorteada, porque nós queremos entender algumas situações. Há situações na vida que você nunca vai entender. O que você vai precisar simplesmente é entender que você está em uma batalha constante, e cada batalha vencida é uma experiência maior que você vai ter. Cada batalha vencida é uma coleção de vitórias que você vai somar para a sua vida. Andar com Jesus não é andar em uma vida sem problemas, não, nunca foi isso. Andar com Jesus é aprender a olhar para os seus adversários, olhar para os seus inimigos e falar: não, eu conheço alguém muito maior do que o meu adversário, eu conheço alguém muito maior do que o meu medo, eu conheço alguém muito maior que a minha enfermidade, eu conheço alguém muito maior que a tempestade, eu conheço alguém muito maior do que as acusações, eu conheço alguém muito maior do que o tempo, eu conheço alguém muito maior. Quando eu olho para Davi correndo de Saul, eu vejo um Davi agora que ele entra na terra do seu inimigo, e o seu inimigo vai dar um asilo político agora a Davi. Davi estava em terra de filisteus. Os filisteus dão um pedacinho de terra para Davi habitar lá com o seu povo. E quando Davi ele está
no meio daquela terra, quando ele está na terra de Ziclag. Eu vejo ele agora achar que aquele lugar era a sua terra, que aquele lugar agora ele poderia descansar, não haveria mais perseguição de Saul, e ele começou a comprar a briga dos filisteus. Mas eu falei a semana passada para vocês que eu sou eu, você é você, mas Davi ele era israelita e ninguém poderia mudar isso, porque ele era israelita, ele era ele, não tinha como alterar. Por mais que ele estivesse no meio de filisteus, por mais que ele lutasse com filisteus, por mais que ele tivesse a proteção dos filisteus, ele nunca seria um deles. Ei, quantas vezes eu e você queremos fugir de nossas batalhas, se unindo aos nossos inimigos, porque é um ditado por aí que diz: quando você não pode com o seu inimigo, alie-se a ele. Ei, se ele é meu inimigo e eu me alio a ele, automaticamente eu não me torno sócio dele, eu me torno escravo dele. Sempre será assim. Muitas vezes você fala: mas o meu inimigo ele me ajudou, quando meu amigo, quando meus irmãos, quando minha família não me ajudou. Cuidado com a ajuda dos teus inimigos, cuidado, você pode pagar um preço muito alto por ela. Davi aceitou a ajuda dos seus inimigos, e Davi comprou batalhas, venceu guerras. Mas chega um dia que Davi, ele teria agora que lutar com o povo de Israel, ele teria que lutar com o seu próprio povo, porque agora os filisteus iriam contra Israel, e ele estava animado para a peleja, estava animado para a batalha, mesmo indo lutar contra aqueles que um dia ele defendeu com a sua própria vida. E quando esse momento chega, os príncipes dos filisteus, eles falam: não, Davi não pode ir para essa batalha conosco, porque se ele for no meio da batalha, ele vai se voltar contra nós. Eles bem sabiam que Davi, ele era hebreu, Davi nunca seria um filisteu. Então, por temerem o que Davi poderia fazer, eles falaram: não, Davi não vai. Aí o rei diz a Davi que Davi ele voltasse para sua casa, para sua terra, para o seu povo, que ele não iria para essa batalha. E o interessante é que enquanto Davi estava estimulado para lutar a batalha dos filisteus, ele esqueceu que ele tinha uma casa, que ele tinha uma família, que ele tinha filhos. Ele volta para Ziclag, ele volta para sua cidade. E quando ele volta com o seu exército, quando ele volta com os seus 600 homens, que ele olha para a sua cidade, a sua cidade está queimando. Os seus adversários tinham colocado fogo, incendiado a sua cidade. E o fogo, as chamas pegando, mas lá não havia ninguém morto, e também não havia ninguém com vida. Suas mulheres, suas crianças tinham sido levadas cativos pelos seus inimigos. Deixa eu te falar algumas verdades nessa noite. Primeiro, você precisa tomar cuidado com as brigas que você tem comprado. Cuidado com as batalhas que não são suas. Às vezes eu e você estamos querendo ser tão bom para outras pessoas, que estamos comprando guerras que não são nossas. A guerra dos filisteus nunca seria uma guerra para Davi, nunca seria uma batalha para Davi. Enquanto Davi tentava proteger os filisteus, ele esqueceu que a sua casa, a sua família estava inteiramente desprotegida. A Bíblia me diz que se Deus não guardar a casa, em vão guarda o sentinela. E quando Davi ele compra uma guerra contra o povo de Deus, automaticamente Deus ele já não era mais com Davi. Cuidado com as guerras que você compra contra o povo de Deus, contra os projetos de Deus, contra aquilo que é a excelência de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sabe, às vezes nós se revoltamos. Eu sei que a revolta, o quadro religioso que a nossa nação vive é um quadro deplorável. E quando nós escutamos alguém falar sobre ele, nós começamos a deixar o nosso coração falar revoltadamente. Isso nunca poderia acontecer. Com erros ou sem erros, o Senhor que julga se chama Jesus Cristo. O nosso Deus, ele é o Deus que julga, e nós simplesmente precisamos deixar o tempo passar e pelejar nossas pelejas, porque isso vai nos resultar em alguma coisa. Mas Davi, ele quando volta para a sua realidade, que ele olha para a sua situação, o que ele vê é caos. Quantas vezes eu e você estamos dentro de um caos? A nossa vida espiritual está falida, ela está morta, está caída.
Estamos tentando lutar pelejas que não cabe a nós pelejar, que não cabe a nós lutar. Estamos querendo mudar a vida de pessoas, o curso de pessoas, quando quem tem a responsabilidade, ou quem pode fazer isso, é o Espírito Santo, porque Ele é quem convence o homem de seu pecado, é Ele que convence o homem de seus erros. Davi comprava uma guerra, queria fazer o povo filisteu vencedor, mas ele nunca faria, porque contra o povo de Deus não há quem possa prevalecer. A realidade era a seguinte: Davi, você foi guerreiro, você lutou, você pelejou, mas você deixou de valorizar o que você tinha de mais importante: os seus, o seu povo, a sua casa, a sua congregação, a sua igreja. Você esqueceu de pelejar por eles. Aqui ele continua com o seu reinado, continua com os filisteus continuam armados, preparados para a guerra. E você agora, Davi, o que é que você tem? Nós precisamos nessa noite despertar que nós não podemos mais ser guiados por nossas emoções. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Chega de ser guiado agora pelo que eu sinto, chega de ser guiado pelo que eu vejo, chega de ser guiado pelas frustrações que nós passamos. Não! Davi estava lutando com os filisteus porque Saul queria lhe matar, porque Saul estava lhe perseguindo, porque o seu povo havia lhe abandonado. Mas ele esqueceu de lembrar que não era Saul, era Deus que havia lhe ungido. Ele esqueceu que não era o povo de Israel que havia lhe ungido, que havia derramado óleo sobre a sua cabeça, era Deus que havia feito isso. Muitas vezes eu e você não entendemos o processo que Deus ele tem para cada um de nós. Você foi ungido rei, Davi, mas isso não quer falar que você vai sentar no reinado amanhã. Tem batalhas a travar. Você precisa começar a tratar-se por dentro. O processo agora começaria por dentro de você. O problema não é quem estava fora tentando matar Davi, mas Davi, ele precisava ter maturidade para governar diferente de Saul. Quantas vezes eu critico tanta gente, quantas vezes eu critico tantas pessoas, mas eu tenho sido semelhante a elas. Eu sou um fugitivo das minhas batalhas, eu sou um fugitivo das minhas guerras, eu sou um fugitivo das minhas pelejas. Se eu pudesse eu sumiria, eu abandonaria a casa, marido, família, eu deixaria todo mundo. Resolveria o problema? Se eu pudesse eu matava, se eu pudesse eu fazia isso, fazia aquilo. Resolveria o problema? As minhas batalhas têm que ser vencidas de uma forma diferente. Primeiro, eu preciso entender que as minhas batalhas são minhas, eu não posso pelejar batalhas dos outros. Segundo, eu tenho que entender que aquela batalha que Davi tentou travar era uma batalha que era de Aquis, que era rei dos filisteus, não era dele. E essa batalha era uma batalha contra o Deus que um dia ele defendeu o nome, que um dia ele quis engrandecer o nome. Cuidado com a mortalidade que esse tempo pode trazer para você. Hoje eu sou aquele crente fervoroso, que prego, que macho, que falo em línguas, que faz tanta coisa. Amanhã a pressão da vida, a pressão do tempo, ela faz me apagar e negar aquilo que ontem eu fui. Enquanto estamos distraídos com tantas batalhas que a vida nos traz, estamos deixando que nossos inimigos invadam a nossa casa, a nossa cidade, invadam as nossas famílias, incendeiem tudo o que nós temos. Dá para você entender porque tanta coisa tem dado errado, porque tanta coisa tem ido para trás. É porque estamos distraídos com tanta coisa que essa vida traz para nós. Nós precisamos gastar mais tempo com o reino de Deus, precisamos gastar mais tempo com Deus. Davi estava preocupado em pelejar, em batalhar, e o que Deus queria era orientar Davi a chegar no lugar certo, era orientar Davi a fazer a coisa certa, era levar Davi a pelejar suas pelejas, a pelejar suas guerras. A guerra de Davi não era contra o povo de Israel, a guerra de Davi era contra si próprio. As suas guerras não é contra a sua casa, não é contra a sua família, não é contra as pessoas que você acha que está perturbando sua mente.
as suas batalhas é contra você mesmo. Não adianta você se aliar com pessoas que passam a mão na sua cabeça. Não, porque é isso mesmo, é dessa forma. Não, é necessário aliarmos com pessoas que vai me trazer uma visão dos céus, que vai me trazer uma visão de reino, que vai me trazer uma visão de Deus. Eu não posso olhar para as circunstâncias, não. Eu não posso olhar para o tamanho da problemática. Eu tenho que olhar a minha casa, a minha família, o meu ministério, a minha vida espiritual. Qual o preço que você tem pago por ela? Às vezes eu abro a internet para ver alguns vídeos e a gente vai falar sobre fé. Tem tanta gente apontando para um lado, apontando para o outro, apontando para o outro, e nós ficamos perdidos. Qual a visão que eu pego? E às vezes eu falo para mim mesmo: olha, pega Deus, segura em Deus, esquece cada ponto de vista e entenda que você tem processos a passar e você precisa enfrentar cada um deles. Desafios nos relacionamentos, cada um de nós já enfrentamos. Desafios ministeriais, cada um de nós enfrentamos. Ministérios, problemas financeiros, cada um de nós enfrentamos. Mas qual a forma que eu vou lidar com cada um deles? Quanto tempo faz que você olhou para Deus e falou: Senhor, eu quero aumentar o meu grau de intimidade contigo. A minha casa está assolada, está tudo pegando fogo, Deus, tudo sendo destruído. O meu ministério está morrendo. A minha perspectiva de futuro, ela está se acabando. Vem me ajudar a vencer minhas pelejas, vem me ajudar a vencer minhas guerras. Quanto tempo faz que você fez isso? Porque a Bíblia fala que quando Davi olhou para aquela cidade, que ele viu tudo aquilo, quando os seus homens viram tudo aquilo, aqueles homens choraram. Eles choraram até não haver mais ânimo para que pudesse cessar o seu choro. Eles choraram até acabar suas forças. Eles choraram porque eram seus filhos que não estavam mais lá, eram suas esposas que não estavam mais lá. Quantas vezes eu e você só iremos parar para se dedicar a Deus, só iremos parar para buscar a Deus quando nós olharmos e ver que não mais está lá. Eu e você estamos pegando essa vida e fazendo dela um encanto, igual as novelas, igual os filmes eles fazem. E a vida ela é uma guerra constante. Davi ele parou para chorar quando ele viu que havia perdido. Nós precisamos olhar para tudo e começar a pesar: o que é que tem de valor para mim? Davi ele gostava de guerra, ele gostava de batalha. Mas será que a sua família não seria mais importante que tudo isso? Será que o seu ministério não seria mais importante que tudo isso? Será que sua vida espiritual não seria mais importante do que tudo isso? Qual é o valor que tem tudo isso para você? Estamos correndo, mas estamos perdendo para amalequitas, estamos perdendo para filisteus, estamos perdendo. Você vence uma batalha que não é sua e perde aquilo que de fato é seu. A minha família, ela é um tesouro que Deus ele entregou em minhas mãos. O meu trabalho é um tesouro que Deus entregou em minhas mãos. As minhas amizades são tesouros que Deus entregou em minhas mãos. Mas até que ponto eu me apercebo para isso? A minha igreja é um tesouro que Deus ele me deu. O meu ministério é um tesouro que Deus ele me deu. Mas até que ponto eu vou parar para perceber isso na minha vida? Davi ele olhou e ele perdeu. E quando ele viu que ele perdeu, sabe o que acontece? Aqueles 600 homens que estavam com ele se revoltam com ele. Aqueles 600 homens que eles estavam brigando por ele, que ele estava brigando por eles. Aqueles 600 homens que ele gastou a sua vida, gastou os seus dias. Quando olharam para Davi, olharam para a sua cidade e viram assolado, eles começaram a planejar, começaram a falar entre eles: vamos matar Davi apedrejado. Nós iremos apedrejá-lo porque ele é o culpado de tudo isso. Quando nós compramos guerras que não é nossa, amanhã as pessoas vão olhar para você e elas não vão lembrar o tanto que você lutou por elas. Eu sei que cada um de nós já passou como essa. Entregamos a nossa vida por alguém, fizemos o nosso melhor por alguém, e as pessoas chegam um dia que elas realizam-se, elas crescem, elas avançam, elas prosperam, e quando ela olha para você,
elas apontam o dedo, se for possível, elas vão fazer igual fizeram com Davi. Aliás, vão maquinar igual maquinaram contra Davi. Vamos matar, vamos apedrejar, que o culpado desse caos é ele. O culpado dessa atrocidade é ele. E quando Davi escuta isso, seu coração já estava triste, abatido. O seu coração se entristece mais ainda. Muitas vezes as pessoas, elas não querem simplesmente derrubar você, elas querem derrubar e oprimir você. Davi estava caído, oprimido, estava em um momento triste como todos os outros estavam, mas eles não pararam para olhar para isso. Mas nesse momento começa uma grande diferença, e essa diferença é: aqueles homens começam a olhar aonde está o problema. E a Bíblia me diz que Davi, ele não olhou onde estava o problema. Davi, ele se reanimou em Deus. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no seu Deus. Davi se fortaleceu no Deus de Israel. Eu e você precisamos correr agora para os nossos sonhos, precisamos correr para os nossos projetos, mas não confiando em quantas pessoas há do nosso lado, porque eram 600 homens que estavam com ele, mas esses 600 homens disseram: você é o culpado e nós iremos tirar a sua vida. Mas no entanto havia um Deus no céu que dizia para Davi: Davi, continua, levanta, ergue a cabeça, vá lá, corra atrás do prejuízo, ainda dá tempo. Eu fui com você contra Golias, eu fui com você contra Saul, eu fui com você, eu vou ser com você agora contra esse exército que fez esse dano acontecer com a tua casa e com a tua família. Davi, ele manda agora pegar a estola sacerdotal, e ele faz agora a pergunta ao sacerdote, ele manda trazer, aliás, e faz a pergunta a Deus: Senhor, se eu for perseguir, eu vou ter de volta, eu tenho uma liberação para perseguir esse povo? Deus fala para Davi: Davi, vai, persegue, e você vai voltar, Davi, vai trazer tudo de volta, tudo que é seu vai trazer de volta. Não é o quanto roubaram de você, não é o quanto tiraram de você, não é o quanto te fizeram sofrer, não é o quanto foram ingratos com você, é o tamanho da peleja que é sua, e você vai precisar encarar. Mas pastor, eu estou chorando, pastor, eu perdi tudo, mas a peleja, ela continua sendo tua, a batalha continua sendo tua, não fuja dela, não queira se esconder, não queira fugir, a batalha, ela é sua. Os homens que estavam com Davi não entenderam isso, e eles queriam encontrar um culpado, mas Davi queria encontrar uma solução. Quantas vezes você está procurando culpados para os problemas que estão existindo em tua vida, e você está tomando a posição mais errada que você poderia tomar? Você não tem que procurar a causa do problema, é hora de correr para cima da solução do problema. E ele falou: eu vou para cima, eu vou perseguir. E Davi, ele chama os seus 600 homens: vamos embora para a guerra. Mas muitas vezes você não vai poder contar com todas as pessoas que estão ao teu redor. Às vezes as pessoas que você mais achava que poderia contar, elas serão as primeiras pessoas que irão dizer: não dá mais, não dá mais. Davi, ele pega os 600 homens, ele corre para a peleja, ele percebe que 400 está com ele, e 200 estavam na beira do ribeiro. E quando Davi chama: ó, vamos embora, vamos atrás, vamos para a guerra, eles falam: não dá mais, nós estamos muito cansados. De fato, eles estavam cansados. Eles já vinham de uma sessão de guerras enormes. Eles estavam cansados de pelejar e nunca conquistar. Eles estavam cansados de pelejar e não ter uma terra que fosse sua. Eles estavam cansados de pelejar e não poder dizer que o seu rei era Saul. Eles estavam cansados de pelejar e não ver resultados nessa guerra. Eles estavam cansados. Eu e você hoje, talvez nessa noite, nesse lugar, estamos se encontrando nessa mesma situação. Já lutei tanto, já pelejei tanto. 1 ano, 2, 3, 4 anos que eu estou pelejando nesse mesmo processo, e parece que nada muda. Eu estou cansado, desisti, eu vou parar, eu não vou continuar. E Davi, olhando para aqueles homens, Davi entende. Davi, ele não criticou, Davi não falou mal. Davi, ele falou: olha, é um direito de vocês podem ficar aí,
E ele vai com 400 homens para a peleja, com o coração apertado, com o coração ferido, com as injustiças causadas na sua vida. Mas Deus estava animando o coração dele. Deus estava animando o coração de Davi para a peleja, estava animando o coração de Davi para a batalha. Não é o tamanho da peleja, não é o tamanho da batalha, é o quanto Deus tem te animado para essa peleja, é o quanto Deus tem te animado para essa batalha. Enquanto você for um fugitivo dela, Deus não vai poder te ajudar, Deus não vai poder ser com você. E quando Davi ele começa o percurso agora para buscar de volta a sua família, ele encontra no meio do caminho um egípcio, ferido, caído, machucado. Ele estava com 200 homens a menos do seu exército. Davi não pergunta quem é aquele homem, de onde vinha. Davi pega aquele homem, alimenta aquele homem, mata a sede daquele homem. Não sabia Davi que ele fazia parte do bando que havia destruído sua cidade. Mas o coração do homem de Deus sempre estará voltado à reciprocidade, sempre estará voltado à mutualidade, a dar muito mais do que receber. E ele ajudou aquele homem sem perguntar quem era, sem perguntar para onde ia. E o interessante é que aquele homem era o que ele precisava para ajudar a sua família a voltar para casa. Às vezes você tem negado ajuda a pessoas porque não está no teu convívio, porque você não conhece, porque você não sabe de onde veio, nem para onde vai. Às vezes nós temos negado ajuda a pessoas que estamos do nosso lado. Talvez aquela pessoa venha ser o escape para todos os seus problemas e você não sabe disso. Deixa eu te animar nessa noite. Aquele homem se levantou, e quando ele se levantou, ele falou: eu vou ajudar vocês, eu vou trazer de volta a família, eu vou mostrar o caminho, eu vou mostrar a rota. E Davi vai, Davi persegue, Davi encontra os seus inimigos, Davi destrói os seus inimigos. Davi pega todo esse despojo, Davi pega as riquezas, Davi traz de volta os seus filhos, a sua família, e ele volta para casa agora. Ele volta porque Deus havia falado para ele que Deus iria honrar, que ele voltaria com a sua casa, voltaria com a sua família. E assim como Deus havia falado para ele, Deus ele cumpriu. O que foi que Deus ele falou para você? O que foi que Deus ele falou para você? Às vezes eu não entendo porque nós estamos tão pensativos em fugir da batalha que foi nos imposta. Às vezes eu não entendo porque nós estamos tão fracos espiritualmente. Às vezes eu não entendo porque nós estamos tão tímidos com a nossa fé, diante de um Deus que nunca mentiu, de um Deus que nunca falhou, de um Deus que sempre foi conosco em cada batalha em que nós vivemos. Deus ele nunca abandonou você, nunca deixou você. E por que você está desanimado? Por que está pensando em parar? Por que está pensando em entregar a batalha agora? Essa batalha iria te fazer tão grande. Essa batalha ela vai te fazer tão grande. É a tua casa, é a tua família, são os teus negócios, é tudo que você tem de importante que está centralizado nas batalhas que você deve tomar agora. São batalhas que precisam ser vencidas. São batalhas que você vai precisar olhar para ela de cabeça erguida e dizer: eu vou para essa batalha, e quando eu voltar dela, eu vou voltar com a recompensa que me foi prometida. Eu vou voltar dessa batalha, não vou voltar como eu fui, como fracassado, como perdedor, como acusado. Não, eu vou para essa batalha e eu não vou desistir dela. Eu não vou desistir dela enquanto eu não trouxer aquilo que Deus ele me prometeu. Igreja, eu quero te convidar nessa noite a olhar para você e falar: eu fui comprado por um alto preço, eu fui comprado para viver uma vida de vitória em vitória. Dá para você entender? É muito bom para nós falarmos: olha, eu vou viver uma vida de vitória em vitória. Mas para ter uma vitória é necessário entrar em uma batalha. Ele estava falando: olha, vai ser de batalha em batalha, mas também será de vitória em vitória. Cada
cada vez que eu entro na minha batalha, que eu não fujo dela, que eu faço igual Davi ele fez, cansado, abatido, acusado, injustiçado, mas ele falou: eu não posso parar, eu não posso desistir. É a minha casa, é a minha família, é o que eu tenho de mais precioso, que está lá, nas mãos dos meus inimigos. Ei, abra o teu coração, abra a tua mente nessa noite. Não estamos falando de uma religião, não estamos falando de brincar de igreja, estamos falando de casa, de família, estamos falando de algo precioso. Quantas vezes você vai precisar entender que nós precisamos constantemente estar com nossos joelhos no chão, fazendo igual Davi ele fez, perguntando a Deus: Senhor, eu vou, Senhor, eu faço, Senhor, eu posso, Senhor, dá para ser dessa vez. Nem sempre nós iremos para a batalha com o coração alegre, nem sempre iremos para a batalha com um sorriso no rosto. Vai chegar dias que você vai ter que ir para a batalha mesmo com o coração chorando, porque foi assim que aconteceu com Davi, o coração chorando. Talvez a saudade de casa, a saudade da sua família, a saudade dos seus filhos apertando, ele ouvindo no seu ouvido a acusação dos seus guerreiros, e ele dizendo: eu preciso ir para a batalha, eu preciso vencer essa guerra, eu preciso vencer. Semanas não são fáceis, dias não são fáceis. Se você tem batalhas, imagina eu, o tamanho das minhas. Às vezes tem dias também que eu olho para cada uma delas e eu falo: mais uma. Mas eu entendo a necessidade de vencer. É vencer pelo Vitor, é vencer pela Fernanda, é vencer pela minha esposa, é vencer pela minha igreja, é vencer pelo meu futuro. Eu preciso vencer cada uma delas. Eu me encontro com tanta gente que está chorando porque perdeu seus filhos, tanta gente que está chorando porque perdeu sua família, quanta gente que está chorando porque perdeu. Eu não quero passar por essas experiências. Eu quero lutar as minhas guerras e as minhas pelejas, para nunca poder dizer: eu fugi da minha guerra, eu fugi da minha batalha, e eu perdi o que eu tinha de mais precioso. Quantas vezes eu venho para a igreja e a vontade que eu tinha era de ficar em casa. Ficar em casa, pensar na vida, pensar a história, questionar para mim mesmo: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena ir além? Mas ao mesmo tempo que eu penso em tudo isso, eu falo que o Deus que Ele me prometeu, Ele não falhou em nada do que Ele disse. Ele me ensinou que todos podem parar, menos eu. Todos podem parar, menos eu. Porque se você parar, acarreta frustrações e derrotas para você. Se vocês pararem, isso acarreta derrota e frustração para vocês. Mas se eu parar, isso acarreta derrota e frustração para mim. Eu não posso. Ainda que 1000 caia do meu lado e 10.000 caia à minha direita, eu não posso toscanejar, eu não posso parar. Está difícil? Eu sei que está difícil. Parece que não tem jeito, parece que não tem jeito. Mas que tal agora nós estimularmos em Cristo? Que tal agora pegarmos a nossa fé, colocar dentro do coração e falar agora: Senhor, vamos embora, vamos conquistar, vamos avançar, vamos para frente. A minha família, ela vai chegar nesse lugar, os meus parentes vão chegar nesse lugar. A minha oração, ela vai provocar um resultado tamanho que eles viverão aquilo que eu sempre sonhei que eles irão viver. Passou um caso perdido, não tem jeito. As casas queimadas a fogo, filhos não estavam lá, esposas não estavam lá. Parecia um caso perdido, mas ele falou: não, eu vou me reanimar no Senhor, e eu vou contra os meus adversários, e eu vou vencer. Na volta, os guerreiros que estavam lá no lago, que estavam lá na fonte, cansados, talvez com seus pés sobre as águas, descansando,
Ele trouxe as suas famílias, ele falou: está aqui as suas famílias, está aqui os seus filhos. Os outros soldados começaram a falar: mas eles não terão direito nas riquezas que nós trouxemos. Davi falou: não, eu não vou ser igual a eles. Eles terão direito em tudo aquilo que nós trouxemos. Eles lutaram até aqui conosco, o cansaço não deixou ir além, mas nós vencemos. E se nós vencemos, eles venceram também, porque eles são o nosso povo, e todos eles vão andar como vitoriosos, como nós estamos andando agora. Deus vai te fazer andar como vitorioso nessa semana. Deus vai te fazer andar como vitorioso por esses dias. Você vai andar de cabeça erguida. Você vai andar com a mão dos teus filhos, com a mão da tua família. Vocês vão andar de mãos juntas. Vocês vão andar de mãos dadas. Vocês vão andar como nunca ninguém imaginou que vocês pudessem andar. Aquele que leva a preciosa semente gemendo e chorando, ele voltará com certeza, trazendo consigo os seus molhos. Espera só o que você vai trazer. Espera só. Não fuja das suas batalhas, não fuja das suas pelejas. E quando você voltar, você verá o tamanho das glórias que Deus ele tem para você. Fica de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Diga: eu vou me reanimar em Deus. Diga: eu vou me fortalecer em Deus. Essa batalha já está vencida. No nome de quem? No nome de? Já está vencida no nome de? Queria te convidar a fechar os seus olhos agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós queremos te exaltar, nós queremos te adorar. Nós queremos engrandecer o teu nome, porque eu sei, Pai, que cada batalha em que nós travamos, cada peleja, Pai amado, em que nós nos colocamos nela, o Senhor nunca vai nos deixar só. O Senhor nunca vai nos abandonar, o Senhor nunca vai abrir mão de nenhum de nós. Ainda que a noite pareça que não vai passar, ainda que o choro pareça, ó Deus, que não vai passar, eu bem sei que a alegria, ela vem pelo amanhecer. Eu bem sei que o tempo de caos, ele vai passar. Os meus inimigos, Pai, não me resistirão. Os meus inimigos, eles não serão maior que a minha fé, mas nós iremos vencer, nós iremos pelejar, nós iremos crescer. E eu sei que a graça que o Senhor tem proposto para cada um de nós, ela vai me fazer olhar para os meus adversários, vai me fazer olhar para os meus inimigos, e eu vou entender, Pai amado, que nesse tempo eu vou viver em vitória, nesse tempo eu vou andar em glória, nesse tempo eu vou andar como nunca eu andei, eu vou viver como nunca eu vivi. Eu verei a tua boa mão me sustentar, eu verei a tua boa mão me segurar, eu verei, ó Deus, a tua boa mão, ela me mostrar o caminho, e por onde eu for, aonde eu chegar, eu sei que a tua glória, ela não vai me desamparar. Os meus inimigos não subsistirão, os meus adversários, eles temerão. Eu sei que os gigantes cairão, eu sei que Saul, Pai, ele não poderá procrastinar aquilo que o Senhor preparou, porque no tempo certo vai chegar, na hora certa vai chegar. Então leva o teu povo, Pai, para viver uma semana, Pai, abençoada, para viver uma semana de glória, para viver uma semana como eles não imaginaram que pudesse viver. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, anima o teu povo.